Meus amigos, nós vamos falar hoje um pouco sobre a organização da administração pública. É bem verdade que quando a gente fala da organização da administração pública, a gente está falando da própria atuação do Estado para melhor desempenhar o seu papel. Então, me parece que não faz muito sentido, né, quando a população quer reclamar por melhores condições na saúde, irem reclamar com o prefeito. Se eu quiser reclamar por melhores condições na educação, eu vou reclamar com o prefeito. Se eu quiser reclamar de uma quadra de futebol na minha rua, eu vou reclamar com o prefeito. Não faz muito sentido a gente tudo reclamar na mão da mesma pessoa, né? Apesar de que na prática é assim. Mas, para melhor desempenhar o seu papel, exatamente para melhor prestar o serviço público, a ideia é que a administração pública, ela tanto pode criar órgãos como criar entidades. E qual é a diferença disso? Os órgãos estão previstos lá na Lei 9784, de 99. Também tem uma previsão sobre órgãos na nova Lei de Licitações, tá, pessoal? Ali no artigo 6º da lei, a gente tem a previsão sobre vários conceitos, né, inclusive o conceito de órgãos. Os órgãos nada mais são do que a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Tecnicamente falando, quando a administração ela cria um órgão, quando a administração ela se subdivide para melhor desempenhar o seu papel, ela cria vários órgãos, ela cria várias secretarias no âmbito municipal. Por exemplo, no âmbito estadual ou no âmbito federal, ela cria ministérios. Agora, quando ela cria esses órgãos, a ideia é que ela se subdivide, se especializa para desempenhar o seu papel. Qual é a consequência da criação de um órgão? É que os órgãos públicos, né, nessa atuação que a gente chama de desconcentração, afinal de contas a administração cria órgãos, né? CO, cria órgãos. CO, desconcentração. CO, a administração atua através dos seus órgãos. Quando a administração faz isso, a grande diferença é que na prática é como se fosse o próprio Estado atuando. Significa dizer que o motorista da Secretaria de Saúde atropela uma pessoa, quem vai responder é o próprio município. Exatamente porque o órgão não possui personalidade jurídica própria. Se a gente estressa um pouquinho esse assunto e casa com os temas das aulas iniciais, imagine que a Secretaria de Educação do município firmou um convênio com a União Federal, recebeu um recurso, um repasse da União Federal e por algum motivo não prestou contas desse repasse. Um convênio firmado por um órgão que faz parte do município, que é parte integrante do município, se esse órgão não prestou contas, é possível que o município vá para o CADIM, que o município vá para o Cadastro de Inadimplentes. Afinal de contas, esse órgão é parte do município, não tem uma personalidade jurídica própria. Por outro lado, pode ser que a gente fale da administração pública descentralizar. Na desconcentração, ela criou órgãos, na descentralização, ela cria entidades. As entidades, por outro lado, pessoal, conforme previsão aqui da própria Lei 9784, a entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Essa é uma previsão que também está na Lei de Licitações, ali pelo artigo 6º. E veja, a entidade possui personalidade jurídica própria. A lógica da entidade é que ela tem personalidade jurídica. Então, enquanto os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, são entes despersonalizados, fazem parte da administração, a ideia é que a gente está falando, por exemplo, da criação de secretarias, de ministérios no âmbito federal, ou secretarias no âmbito estadual ou municipal, eles integram a própria administração, que ela apenas se subdivide, se especializa para melhor prestar o seu papel. Então, se a gente puder fazer um desenho dos órgãos públicos na administração, o desenho seria mais ou menos esse, né? Eu tenho uma administração e os órgãos fazem parte da própria administração pública. Ao passo que na descentralização, a lógica é diferente, porque na descentralização a administração cria entidades e essas entidades possuem personalidade jurídica própria. Ou seja, na descentralização, quando o Estado cria entidades, o Estado outorga ou delega alguma atribuição de sua competência para que outra pessoa jurídica execute. Então, passam a existir duas pessoas jurídicas, né, distintas. O Estado e a nova pessoa jurídica que foi designada para prestar o serviço. A consequência disso é que no mesmo exemplo que a gente trouxe, o motorista da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Saúde atropela uma pessoa, é o próprio município quem responde. Ao passo que aqui o motorista de uma autarquia atropela uma pessoa, não é o município quem responde, mas é a própria autarquia que vai responder, já que ela tem patrimônio próprio, já que ela é uma entidade com personalidade jurídica própria. Ora, a gente está trazendo então um aspecto mais introdutório
antes que a gente chegue efetivamente na parte prática. Por quê? Quando a gente fala, então, dessa atuação da administração pública, eu posso ter a administração direta, a administração atuando de forma direta, e, claro, a administração direta nada mais é do que o complexo de órgãos que pertencem ao Estado, que pertencem ao município, que pertencem à União. Ou seja, eu atuo ali diretamente através dos meus órgãos, né, que não possuem ali personalidade jurídica. Então, quando eu falo da administração direta, eu estou falando do município, da União, do Estado, atuando diretamente através dos seus órgãos, através das suas secretarias, através dos seus ministérios, através ali da própria, eles que não têm personalidade jurídica própria. A exceção que vale a pena a gente discutir é que os órgãos públicos, ou a regra, melhor dizendo, é que os órgãos públicos não possuem capacidade processual. Então, esse é o ponto. Os órgãos são uma subdivisão do Estado, uma subdivisão do município. Mas aí a gente chega no primeiro problema. O primeiro problema prático que a gente enfrenta é: e se, professor, eu sou servidor público? Já aconteceu aqui no escritório. A gente teve aqui no escritório um conjunto de servidores públicos, oficiais de justiça do Tribunal de Justiça, que nos procuraram porque estavam com uma demanda que era uma discussão de enquadramento. Então, o servidor ganhava, sei lá, R$5.000 por mês, e ele entendia que uma lei de 3 ou 4 anos atrás fez com que eles deveriam ser enquadrados como oficiais de justiça, né? Eles teriam, ou melhor, eles viraram técnicos judiciários, eles deveriam ser analistas. Era a discussão. E aí, essa ação judicial é uma ação para enquadrá-los. Tudo bem. Mas eles são vinculados ao Tribunal de Justiça. Tudo certo. Só que tem um problema. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, é, na verdade, um órgão do Estado. A Assembleia Legislativa é um órgão do Estado. A Câmara Municipal de Vereadores é um órgão do município. Tanto é que uma grande discussão, por exemplo, é essa. Essa ação judicial ajuizada pelo servidor, ela é uma ação que vai ser ajuizada contra o município ou contra a Câmara de Vereadores? Contra o Estado ou contra o Tribunal de Justiça? E a ideia é que, exatamente porque o órgão não possui essa capacidade processual em regra, eu entro com ação contra o Estado, eu entro com ação contra o município, porque ele é um órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. A exceção aqui fica no seguinte sentido: a gente encontra algumas situações onde há uma briga, há um choque entre o poder executivo e o poder legislativo. Então imagina que a gente está numa situação que o prefeito briga com o presidente da Câmara. Um começa a degladiar com o outro, e aí o prefeito para de repassar duodécimo ali para a Câmara, os valores orçamentários da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo. O STJ e o Supremo também entendem que, excepcionalmente, o Poder Legislativo, que é um órgão, entrar com um mandado de segurança contra o Executivo, eles podem brigar, a defesa dos seus interesses institucionais. Então, disse que, apesar de não ter personalidade jurídica, esses órgãos teriam personalidade judiciária, que é essa capacidade de litigar em juízo na defesa dos seus interesses institucionais. Então, veja, parece uma bobagem, né? A diferença de desconcentração para descentralização. Parece uma bobagem, a diferença de administração direta para indireta, de órgãos para entidades. Mas a gente tem uma aplicação prática, que é essa aplicação de processual, principalmente. Só que o problema vai além. De fato, quando a administração vai melhor desempenhar o seu papel, faz sentido que ela crie entidades. Faz sentido que ela crie pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria. Faz total sentido. Isso é o que a gente chama de administração indireta. Ou seja, a administração indireta é o complexo ou conjunto de pessoas jurídicas que não possuem autonomia política, mas que vão exercer de forma descentralizada determinadas atividades administrativas. Nada mais é a administração indireta do que as entidades que compõem a administração pública e que possuem personalidade jurídica própria. Isso nos traz alguns problemas de ordem prática. Por quê? Essas entidades, como possuem personalidade jurídica própria, a gente vai entrar, se eu tiver uma demanda judicial contra elas, eu vou entrar contra elas, né? E não contra o município e não contra o Estado. Mas, às vezes, os municípios criam autarquias e isso não fica muito claro no organograma da prefeitura. Eu vou te dar um exemplo. O município de Teresina, ele tem as secretarias, né? Tem a prefeitura, tem as secretarias, tem a parte da saúde, por exemplo, é gerida e tocada pela Fundação Municipal de Saúde, então é uma fundação, a parte da saúde, está tudo certo. Mas o município tem superintendências regionais. Então tem a Superintendência de Desenvolvimento Urbano,
a Superintendência de Desenvolvimento Rural, salvo engano. Essa superintendência é uma secretaria? Se for, é um órgão. Então, se eu tiver uma licitação, um contrato, que eu quero pedir uma indenização por esse contrato, e eu firmei com a superintendência, opa, quem vai responder é o próprio município. Se, por outro lado, ela tiver uma natureza jurídica de autarquia, aí eu tenho que entrar com ação contra a autarquia. Percebe o problema? Ou seja, isso gera um problema processual, inclusive. Então, quando a gente falar de entidades da administração pública, das entidades que possuem personalidade jurídica própria, naturalmente, que fazem parte do que a gente chama de administração indireta, eu estou, grosso modo, falando das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das fundações públicas, dos consórcios públicos. E cada uma dessas entidades vai ter uma especificidade que vai gerar vários e vários impactos no nosso dia a dia. Percebam que, apesar de terem personalidade jurídica própria, fazem parte da administração indireta, mas são entidades criadas com uma finalidade específica. Então, por exemplo, no âmbito federal, eu crio o INSS, que é uma autarquia que vai atuar ali na Previdência Social, vai gerir a Previdência Social. No âmbito federal, eu crio a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, que vai ali fazer a parte de financiamentos bancários, né? Grosso modo, me parece que a Caixa tem esse fim mais de desenvolvimento para a população de baixa renda. Eu tenho os Correios, que é uma empresa pública federal, que vai atuar também no serviço público postal, por assim dizer. Então, tecnicamente, são entidades criadas ali com patrimônio próprio, né? Além de patrimônio próprio, elas possuem também personalidade jurídica própria. Exatamente por isso, se eu tiver uma demanda contra uma entidade dessa, é contra ela que eu vou ajuizar a ação. Agora, me parece que os problemas são outros. Que a gente faz alguns arrumadinhos no ordenamento jurídico. Quando a administração pública vai atuar, por exemplo, ela pode criar uma autarquia que é uma pessoa jurídica de direito público. Ou ela pode criar uma empresa pública que é uma pessoa jurídica de direito privado. Então vejam, coisa esquisita. O Estado, usando o dinheiro público, pode decidir, para melhor desempenhar o seu papel, criar uma entidade que é uma pessoa jurídica de direito público. Está tudo certo. O Estado vai lá e cria uma autarquia. Então, no âmbito federal, o INSS é um bom exemplo. É uma autarquia que é uma pessoa jurídica de direito público. Poxa, se é uma pessoa jurídica de direito público, então ela vai precisar fazer licitação lá na Lei 14.133. Se é uma pessoa jurídica de direito público, ela precisa contratar seus servidores através de concurso público, precisa, lá no âmbito, seguir o rito da Lei 8.112, o Estatuto de Servidores Públicos, enfim, todas as regras lá. Claro, tem até aquela adinha agora que diz que pode contratar CLT, mas, tecnicamente falando, eu vou seguir as regras de direito público lá, já que ela é uma pessoa jurídica de direito público. Por outro lado, é possível, e isso está previsto na Constituição, que o próprio Estado use dinheiro público, pegue uma grana pública e crie uma entidade que não é uma pessoa jurídica de direito público. Isso é algo bizarro, né? Qual é o sentido disso? Exatamente eu ter uma entidade que vai não ter as amarras do direito público, ou vai se flexibilizar quanto a essas amarras. Então eu vou lá e crio uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que a grande ideia é que ela seja uma pessoa jurídica de direito privado para atuar no mercado, para prestar serviço público de forma descentralizada, mas veja, a essência lá na Constituição é que ela seja uma pessoa jurídica de direito privado. Então, ela vai licitar não de acordo com a lei de licitações. Ela vai ter os seus servidores como servidores públicos ali da Lei 8.112? Não, porque ela é uma entidade privada. E aí a gente tem várias reflexões sobre isso. O problema disso, que isso gerou, é que se a gente fica nesse limite entre o público e o privado, no Brasil a coisa não deu certo, pelo menos na minha visão. Eu tenho várias entidades, e aqui a gente vai comentar cada uma delas. Mas o objetivo dessa aula, me parece, é começar comentando as empresas públicas e sociedades de economia mista. Como eu disse, são pessoas jurídicas de direito privado. Mas espera lá, faz sentido elas sejam controladas pelo Tribunal de Contas? Ora, professor, é pessoa jurídica de direito privado, foi colocado dinheiro público. A população exige esse controle. Tá, mas eu tenho uma dúvida. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá. Quanto é que eu pago para o presidente quanto é o salário do presidente do Santander? Quanto é o salário do presidente do Itaú? Eu acho que é coisa de 600, 700 mil por mês, tá? Ou é 1 milhão por mês quando vai nas participações no lucro. Mas o ministro do Supremo é o maior salário do Brasil, ganha 50, 60 mil reais. E aí? Não, mas é privado. A Caixa Econômica Federal é privada. Tá, então eu tenho que trazer esse cara do mercado. Se é para dar lucro, para dar resultado, eu vou trazer esse cara do mercado. Ele não vai vir ganhando 50 mil. Então esse é um outro problema. Quer saber um terceiro problema?
Esse, para mim, é o principal. O quão arrojado pode o presidente de uma empresa estatal ser? Porque se o cara é muito fera, esse cara do Itaú que vem para o Banco do Brasil é muito fera, ele vai ser extremamente arrojado, vai fazer um monte de coisa. Só que a atuação dele é pautada na indisponibilidade do interesse público, que a gente comentou anteriormente. A supremacia do interesse público sobre o privado. Mas espera lá, qual é o interesse público por trás da atuação desse agente? É fazer a empresa estatal dar lucro. Tá, mas você ser um bom administrador, é certeza que a sua empresa vai dar lucro? Talvez não. Às vezes o cara foi extremamente arrojado e deu prejuízo. Opa, se deu prejuízo, ele vai responder no Tribunal de Contas. Não, mas e se ele foi extremamente arrojado e deu lucro? Não, aí top, ele merece uma placa. Não pode ser assim. Se a gente for parar para analisar, a atuação nas estatais geralmente é o maior problema de todos os governos que você olhar aí para o passado. Geralmente, onde tem estatal, tem problema. Né? No âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, exatamente por conta dessa ausência, na minha visão, de regras claras sobre onde começa o público e onde termina o privado. É o que a gente vai tentar aprofundar no estudo agora.